Olá, amigos. Bom dia. Eu novamente aqui para poder falar do Vasco. Hoje os vascaínos estão todos contentes, né? Vasco 2-0 no Fluminense. Foi um jogão. Muito bom jogo. Ambos os lados. O Vasco jogou bem, o Fluminense jogou bem. Sendo que segundo tempo, o primeiro tempo do jogo, o Fluminense tomou conta do jogo no começo do primeiro tempo. Ameaçou até o gol do Vasco. O Cano, né, chutou aquela bola que o goleiro defendeu, depois outro cara chutou, defendeu também. Então o Fluminense estava bem melhor que o Vasco no começo do jogo. Aí o Vasco começou a sentir, o Vasco sempre que ele entra em campo, ele entra frio. Aí geralmente ele leva gol no começo do jogo. Quase todo jogo é a mesma coisa, eu não sei por que isso. Aí depois o Vasco começou a se esquentar, começou a tomar conta do jogo, aí o Vasco tomou conta do jogo, aí o Ryan foi lá na frente, daquele chutaço para gol. Aí muita gente diz, foi frango do goleiro. Não foi frango. O goleiro foi para um lado, a bola pegou no zagueiro e foi para o outro. Então o goleiro foi para cá, a bola foi para cá. Então não tem como o goleiro defender. Quando eu vi o primeiro lance, eu pensei que a bola tivesse passado no meio das pernas dele, mas não foi. Aí até comentei, foi frango, não sei o quê, mas depois fui ver o segundo lance e eu vi que não foi. Foi desvio do zagueiro. Então, o zagueiro não desviou, ele não fez por querer. A bola pegou nele e desviou. Então, foi o primeiro gol do Vasco. Dali para frente, o Vasco começou a tomar conta do jogo. Não vou dizer que o Vasco dominou 100%, não foi isso. O Vasco foi um pouco melhor no final do primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, o Vasco começou melhor de novo e continuou, foi até que o Ryan chutou uma nova bola para o gol. Não sei por que o goleiro do Fluminense, ele já foi do Vasco. Não é por ser do Vasco, não. Ele está entre os melhores do Brasil, apesar da idade dele. Ele deu uma mata assim para frente, assim, ó. Aí caiu no pé do jogador do Vasco e tocou. Aí o Nuno Moreira veio, chutou e fez o gol. 2-0 Vasco. Então, quer dizer que eu achei que foi falha do goleiro. O primeiro gol, não. Mas o segundo gol, achei que foi falha do goleiro. Então, mas tudo bem. Falhou a favor do Vasco, não tem problema. O goleiro do Vasco já falhou também a favor de outros times, né? Então, tá tudo igual. Mas, falando por time, o Vasco ele entrou em campo com Léo Jardim, PH, que é o Paulo Henrique, entrou com Cuesta, Robert Renan e Piton. O meio de campo ele entrou com o Cauã Barros, o Tietê e Felipe Coutinho. O ataque foi com eu esqueci o nome do gringo. Andrés, o Ryan e Nuno Moreira. Então esse André joga muita bola. Ele é muito bom, ele não perde mais a posição. A posição ali é dele. E o Verratti não volta mais para o time? Eu acho que não, porque o Ryan é muito melhor que ele. O Verratti é um poste. Então eu nunca gostei de Verratti, nem do tal de Cano, essas coisas, não gosto. Jogador poste eu não gosto. Eu gosto de jogador que movimenta. Então o ataque do Vasco está só tocando bola. Muito bom. Então eu gostei de todos os jogadores. Sendo que eu gostei muito do Robert Renan. Ele sai jogando, parece um jogador de ataque, vai na linha, dribla, faz tudo ali, muito bom jogador. O Cuesta é mais preso, já o Robert Renan ele é mais para ir para o ataque. Apesar que tem alguém cobrir ele aqui atrás, porque então deixa o furo, né? Mas eu gostei do time todo. Agora a pessoa olha o Paulo Henrique. A gente não pode falar nada do Paulo Henrique, porque ele é muito bom de bola. Ele foi para a seleção brasileira, primeiro jogo contra a Coreia, ele foi eleito melhor em campo. Segundo jogo, mesmo o Brasil perdendo para o Japão em 3-1, ele foi eleito melhor em campo. Tem 2 jogos no Brasil, 2 vezes eleito melhor em campo. Então, a gente só pode receber mérito, né? E o Ryan é muito bom. O Ryan é bom, ele tem que ir para a seleção, Paulo Henrique tem que ir para a seleção. O Coutinho, o pessoal está pedindo Coutinho na seleção, mas eu acho que não está na hora certa ainda não. Ele também já está meio cansado, está com 32 anos, etc. Mas como ele joga em meio de campo, ali só aquele espacinho dele ali, naquele estoque, talvez possa ir, que ele é melhor do que as carangadas que estão lá.
Então, quando o Coutinho veio para o Vasco, eu fui contra. Então ele veio morno, frio, gelado, qualquer coisa. Agora não, ele começou a se esquentar, começou a se mostrar mais um pouco. Está bem melhor do que quando ele veio. E no começo do campeonato eu sempre dizia, o Vasco vai jogar com o time que tinha, né? Do meio de campo, do meio da tabela para baixo. Hoje ele está do meio da tabela para cima. Nós estamos em 8º lugar lá na Sul-Americana. Se o Vasco ganhar mais uma, está arriscado ir para Libertadores. Então, tem muito jogo ainda, tem muitos jogos ainda, e o Vasco pode beliscar uma Libertadores, quem sabe? Com esse time que está, o Vasco só falta fazer uma coisa, é trocar o Hugo Moura, que o Hugo Moura não jogou porque estava suspenso, aí jogou Tietê. Tietê e Hugo Moura é farinha no mesmo saco, então, quer dizer que o Tietê é um pouquinho melhor que o Hugo Moura. O Hugo Moura, ele erra muito passe. E o Vasco tem a história de Cauã, ele foi júnior do Vasco, ele foi emprestado ao América Mineiro, e acabou o tempo de empréstimo e ele retornou ao Vasco. Aí o Vasco fez o que? Botou ele no campo, ele pegou a posição. Por que ele pegou a posição? Porque ele é um dos melhores roubadores de bola do Vasco. Agora só ele tem um defeito, que ele tem que treinar muito, é dar passe, ele erra passe de 1 metro. Então ele tem que aprender a dar passe. Agora em tempo de roubar a bola é melhor que tem no Vasco. Por isso que ele está lá na posição, ele rouba a bola com muita facilidade. Então ele é novinho também, né? Muito bom. Aí quer dizer que o gol do Vasco o primeiro foi de Rayan, o segundo foi de Nuno Moreira. E o Vasco quase que faz o terceiro. Mas tá bom, 2-0, ganhando de 1-0 ou de 10 é a mesma coisa, então tudo vale 3 pontos. Então quer dizer que o Vasco foi bem na partida, eu gostei, não é porque o Vasco venceu não. É porque o Vasco, ele jogou bem. Podia esse jogo ser até empate, mas o Vasco jogou bem. O Fluminense também não jogou mal, não. Sendo que no final do segundo tempo, a torcida começou a gritar olé, olé, eles se empolgaram um pouco e começou a dar aquele toque de bola ali, ficou não sei quantos minutos tocando a bola. Então, isso não ganha jogo, o que ganha jogo é a bola na rede. Mas eu gostei muito do Rayan, gostei muito do Felipe Coutinho, gostei desse André, eu acho que é André esse é o nome dele, esse que veio, esse estrangeiro dele no Vasco, jogou na ponta. É Andrés, acho que é Andrés o nome dele. Aí é bom de bola. O time do Vasco agora, a única peça fraca do Vasco agora é o tal do Hugo Moura e Tietê. Comprando um ali para botar na posição dele já tá bom pra caramba. Vai ficar um timaço. Aí quer dizer que o jogo foi muito bom. Agora tem que ver uma coisa. O próximo jogo vai ser domingo, 6h30 da tarde, contra o Bragantino, lá em São Paulo. O Bragantino, ele está lá embaixo da tabela, né? Então, ele está... Eu não sei a posição dele, mas eu acho que está do meio da tabela para baixo. O time do Vasco é muito melhor que ele, né? Mas às vezes o mais fraco às vezes ganha, né? Então, vamos torcer para o Vasco ganhar. Aí ele está com 39, vai para 42. Aí 42 já fica muito melhor, já está ali, já não cai mais. 42 o Vasco acho que não cai mais. Então, mais 45 seria melhor. Aí, então é Vasco e Bragantino, próximo jogo, 6h30 da tarde, vai cair domingo, tá bom? Então, amigos, o jogo foi bom, eu gostei muito do jogo e espero que o próximo jogo o Vasco vença novamente. Nós vascaínos, lógico, vamos torcer por isso. Então, ó, fique com Deus, até o próximo vídeo, abração a todos, tchau.